Olá, boa tarde. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre vossas vidas, amém? Vamos falar sobre fidelidade. Eu quero realçar com os irmãos a parábola da viúva pobre, que não é bem uma parábola, é a história onde o Senhor Jesus relata que estava diante ali do gasofilácio e muitas pessoas estavam fazendo ali essas ofertas no templo. E certa mulher, certa viúva foi ali e fez uma pequena oferta, materialmente falando, uma pequena oferta. E Jesus chama para si os seus discípulos e ele diz que essa mulher, ela foi a que mais ofertou de todas as pessoas. Se nós olharmos com a nossa concepção, com a nossa racionalidade, com a nossa crença de bem e mal, de certo e errado, não faz nenhum sentido entendermos que ela foi a que mais depositou. Nós, tendo acesso às Escrituras, entendemos o conceito que Jesus quer passar, que o Senhor Jesus quer passar. Mas racionalmente falando, se nós estivéssemos lá junto com o Senhor, junto com os seus discípulos vendo aquilo, talvez nós não tivéssemos a compreensão. E realmente não temos. Porque devido às calamidades naturais que têm acontecido, principalmente aqui no sul do estado, no Rio Grande do Sul, nós temos visto, que toda ajuda é bem-vinda. Pessoas precisam umas das outras. E é agora a hora de nós frutificarmos para o reino, trazendo o nosso melhor, a nossa melhor oferta para ajudar os nossos irmãos, para ajudar pessoas que precisam, não somente de um auxílio material, de um auxílio humanitário, mas principalmente da palavra do Senhor. Só que vamos transportar para a realidade dos dias de hoje. A oferta dessa viúva talvez nem fosse capaz de alimentar uma família. Um pai, uma mãe, um filho. Enquanto que ofertas de outras pessoas podem alimentar um bairro, por exemplo. Estão entendendo a dimensão de diferença entre um e outro? Mas o Senhor Jesus disse que a oferta da viúva pobre foi maior do que todos os outros aos olhos do Pai. Porque todos os outros eles ofertaram, eles deram aquilo que sobraria para eles, que não faria tanta falta. Enquanto que ela deu ali todo o seu sustento, ela não teria da onde tirar o alimento para o dia seguinte, ou para aquele próprio dia. Ela não fez aquilo pensando em status, ela não fez aquilo pensando se seria ou não significante para Deus. Ela simplesmente foi fiel. Se nós avaliarmos e tentarmos colocar dentro da realidade espiritual a oferta da viúva, nós vamos ver que ela não mediu as consequências dos seus atos, ela simplesmente foi fiel. Se vai faltar ou não, o Senhor proverá, Jeová Jirê. Se vão achar que é muito ou que é pouco, mas a minha oferta é insignificante, não para Deus. Quantas pessoas hoje, elas pensam, mas o meu entendimento das Escrituras é insignificante, o meu conhecimento da palavra é insignificante, o meu tempo de congregação é insignificante. Não para Deus. Deus colocou você no corpo de Cristo com um propósito, e esse propósito é santo. E quem é você para desprezar o amor de Deus derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, sangue santo e sem pecado, que trouxe a você salvação e vida eterna? Quem é você para dizer que você é insignificante no reino? Quem é você para dizer que a sua oferta não tem valor? E eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de coisas espirituais. Nós não vivemos pela aparência do mundo e nós não vivemos de coisas materiais. Nós vivemos pela realidade do reino e pela promessa de que, quando ele voltar, nós receberemos o nosso galardão conforme as nossas obras, lembrando que ninguém é justificado diante de Deus por obras. Mas também está escrito, a fé sem obras é morta. Assim como a obra sem fé é lei. E pela lei ninguém será justificado. Porque a lei encerra
todos debaixo do pecado, para que através da graça imerecida de Deus em Cristo Jesus, todos nós pecadores, sendo aos olhos naturais bons ou maus, sendo aos olhos naturais grandes ofertantes, pessoas de renome ou de status, ou pessoas insignificantes, não importa, Deus colocou todos no mesmo nível, no mesmo patamar de graça, e usou de graça para com todos, para que nenhuma carne se exalte na presença do Todo-Poderoso, Yahweh. Amém? Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: a fidelidade, ela está no momento em que você entende que você não merecia salvação, que você não merecia o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. O Espírito habita em mim e em vós que creem. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Sim ou não? Se a resposta é sim, o Espírito Santo habita em ti. Agora, compete a você ser fiel e zeloso pelo dom que te foi confiado, pelo talento que te foi dado, e compete a você tomar a iniciativa de despertar do sono eterno e se posicionar no reino de uma forma em que você se desprenda das velhas razões, das velhas justificativas, e que você se coloque numa condição de estar apto a multiplicar o teu talento. Mas para isso você não pode ser nem altivo, ao ponto de achar que você é a bolachinha recheada do reino. Estou fazendo uma gíria aqui só para nós brincarmos e descontrairmos, mas você entendeu. Mas também você não pode se sentir o farelo, a migalha do reino. Você tem que entender que Deus coloca todos nós no mesmo patamar. É claro que existem diversidade de funções no corpo, existem ministérios, existem encargos, existem posições de liderança, mas a palavra é taxativa quando ela diz: o maior entre vós servirá a todos. Quer ser grande no reino? Sirva mais, se sacrifique mais, se doe mais, abra mais tempo para Deus do que para o teu próprio interesse, para os teus próprios ganhos naturais. Essa é a oferta da viúva pobre. Ela se entregou no gasofilácio sem medir esforços. Ela não deu para o Senhor as suas sobras, ela deu tudo o que tinha. E repita, eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de bens materiais. Eu estou falando que, por mais que pareça aos olhos do mundo, ou até mesmo aos olhos da congregação, que o teu chamado ministerial é insignificante, como a oferta da viúva, ele tem valor para Deus. E Deus não te mede por quanto de almas você converteu, pelo quanto de pessoas você pregou o evangelho, se você é renomado no reino, se é reconhecido na comunidade cristã, não. É Deus. Como está escrito, quando fores fazer a sua oferta, faça de uma forma que ninguém veja, que a tua mão esquerda não veja o que faz a direita. É o Pai em secreto que vai te recompensar. Nem os irmãos de Davi reconheciam a unção derramada sobre ele pelo profeta Samuel, que o constituiu rei. Nem os irmãos o reconheciam como rei. Mas Deus honra aqueles que são fiéis. Deus não manda a tribulação, Deus não manda dificuldade, Deus não manda calamidades, Deus não manda juízo sobre fiéis. Ele manda sobre desobedientes. Ele manda sobre os insubmissos. Ele manda sobre os avarentos, sobre os arrogantes, sobre os soberbos. A palavra é clara quando ela diz que aqueles que fazem as obras para serem vistos por outras pessoas, ou seja, aqueles que buscam o reconhecimento e o status, aqueles que buscam os aplausos, eles já receberam a recompensa deles. No reino dos céus, não tem galardão para esses. Eles já receberam a sua recompensa, está escrito. Agora, quando você entende que Deus te confiou um chamado ministerial, quando você entende que Deus confiou você um talento, 5 ou 10, não importa, mas Deus confiou você algo. E você sabe, lá no fundo do seu íntimo, você sabe, eu e você sabemos que temos um propósito. Nós não nascemos de balde. Nós não somos bastardos. Todas as dificuldades que nós passamos ao longo da nossa vida, mesmo antes de conhecermos a Jesus e aceitarmos Ele como Senhor e sermos batizados,
Tudo que nós passamos foi uma forma em que Deus já estava nos preparando para algo. E esse algo é subjetivo e só você e Deus sabe o que é. A pergunta que eu te faço é: você está sendo zeloso e fiel pelo aquilo que o Senhor te confiou, ou você tem desprezado o dom que habita em ti? E essa mensagem eu senti de trazer ela para vocês justamente porque o Espírito Santo tem constrangido meu coração, não somente em mim, mas também em pessoas ao meu redor que elas não estão levando a sério. Satanás tem engodado a cabecinha delas e enganado elas dizendo: não, você indo na igreja ou não, não faz diferença nenhuma. Você pregando a palavra ou não, você fazendo louvor ou não, você não tem diferença nenhuma. Você acordar de madrugada para interceder pelo corpo, você é só mais um. É isso que o acusador e o inimigo das nossas almas tem feito com muitos crentes, com muitos cristãos. Tem dito que você é insignificante, que a tua oração não chega ao céu porque você é um lixo. É assim que ele fala para mim. Mas o que Jesus diz? Arreda, Satanás. Arreda, tu és para mim uma pedra de tropeço porque tu só está preocupado com coisas materiais, com coisas terrenas, com coisas da terra. Eu creio no amor de Deus por mim. Você crê no amor de Deus por ti? Deus te deu o penhor da herança, uma bênção, um poder, um tesouro no teu vaso de barro, que é maior do que tudo que o mundo pode te oferecer, que é o Espírito Santo. Só que ele está lá dentro como um bebezinho, como um feto, que necessita de nutrientes, que é a palavra, que é a oração, que é a consagração, que é o jejum, que é o buscar diariamente o Senhor, para que esse feto cresça. E quando você estiver perto de chegar no caráter de Cristo, você sofrerá as dores de parto como uma mulher para dar à luz, e o filho varão vai nascer em nome de Jesus, de você. Aquele fulano, aquela fulana que o mundo conhecia como uma pessoa promíscua, como uma pessoa avarenta, como uma pessoa caloteira, como uma pessoa, sei lá, qualquer coisa, estou só generalizando aqui, aquela pessoa morreu nas águas do batismo. E agora um novo eu, um novo você está sendo formado em Cristo Jesus. E é o quanto você se dedica a amamentar essa nova vida que vai fazer com que ela prospere e se multiplique, ou que ela simplesmente seja enterrada na terra. Os irmãos estão entendendo? Fidelidade é você ter realidade de que Deus te chamou com um propósito. E é Deus que vai te honrar no tempo dele, como ele fez com Davi, que se humilhava para Saul, que era ameaçado de morte por Saul. Quantas vezes Saul tentou pregar Davi na parede com a lança? Que enfrentou um gigante que nem o rei teve coragem de enfrentar, que foi Golias. Deus vai te colocar em condições em que você enfrentará gigantes, diante dos reis, diante dos líderes. E Deus vai te conceder a graça de vitória, de vencer, não porque você está buscando o aplauso e os elogios desses reis, mas porque você teme ao Senhor, e porque você é fiel ao Senhor, e porque você zela pelo nome do Senhor, que é difamado muitas vezes por esses líderes, que estão dando mau testemunho do reino, pelas suas obras que são egoístas, que são caóticas e que só buscam reconhecimento terreno. O Senhor nos chama, eu e você, para fazermos a diferença. Mas esse fazer a diferença é Deus que decide quando vai te colocar no topo ou quando vai te manter na caverna de Adulão. E você não deve julgar se está frutificando ou se não está, porque se nos julgássemos a nós mesmos, como diz a Escritura, nós não seríamos julgados. Nós sempre somos vítimas. Já perceberam isso? Nós sempre estamos no extremo. Ou a gente é um lixo ou a gente é uma bênção. Mas a gente nunca consegue ser simplesmente aquilo que Deus quer que a gente seja, no momento em que Deus quer que a gente seja. Seja apenas cristão. Seja apenas fiel. Seja como a viúva, sem medir consequências, entregue para o Senhor aquilo que Ele pede de ti.
cumpra com a tua promessa. Quantos de nós fizemos promessas para o Senhor? Eu lembro que quando eu me converti, eu dizia: Senhor, não importa onde tu vai me colocar no corpo de Cristo, seja com a vassoura varrendo o pátio da congregação, mas eu quero fazer parte. Aonde ficou essa nossa esperança no Senhor, de sermos pequenininhos e dizermos: Senhor, eu só quero fazer parte, não importa se eu vou ser grande ou pequeno, não estou preocupado com o que o mundo pensa de mim, mas eu estou preocupado com o que tu pensas de mim, Senhor. Aonde a gente se perdeu nesse caminho cristão? Eu exorto você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo, a refletir sobre a sua vida com Deus, a sua caminhada com Deus, desde onde você se converteu até os dias atuais, e tentar encontrar onde é que você perdeu o seu primeiro amor, como a carta em Apocalipse, onde o Senhor Jesus diz: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Se não me engano, na igreja de Éfeso, né? Não lembro agora de cabeça. Mas o Senhor pergunta para você nessa tarde: aonde tu abandonastes o teu primeiro amor por mim e se tornastes apenas um religioso que faz as coisas por obrigação, mas que se esqueceu de todo o amor, de todo o perdão, de toda a graça, de toda a culpa que eu expulsei da tua vida, que eu já te perdoei, para que você seja nova criatura, para que você seja um pão asmo, sem fermentos. Amém? Que essas palavras, elas entrem no teu coração e que você vá aos pés do Senhor Jesus Cristo e diga: Senhor, me ajuda a encontrar o meu primeiro amor. Me ajuda a entender o meu propósito no corpo de Cristo e que eu seja fiel, que eu seja zeloso como a viúva pobre que não mediu esforços, mas eu quero entregar aos pés da cruz tudo o que eu tenho de bom e de melhor. Minhas qualidades, os meus defeitos, os meus talentos, as minhas posses, minha família, minha própria vida, eu quero entregar aos pés da cruz a ti, Senhor Jesus, para que tu me mostres quem eu realmente sou agora no reino eterno. A nova vida que já habita em mim e que há de se manifestar no tempo do Senhor. Amém? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Encontre o seu propósito, reencontre o seu primeiro amor e permita-se que Jesus Cristo seja o cabeça, o guia da tua alma e da tua vida, para que você seja um vaso precioso no reino do nosso Criador, do nosso Deus eterno, e que você possa trazer muita luz, muita vida, muitos frutos do Espírito, e seja inspiração e exemplo para toda a congregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém?